Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos começar a falar de cinemática. A cinemática é uma das partes da mecânica que tem o objetivo de estudar o movimento de um corpo, não considerando as suas origens. A cinemática busca apenas descrever o movimento, ou seja, você pega o movimento pronto e calcula algumas coisas. Calcula o tempo, calcula o espaço, calcula a velocidade, calcula a aceleração quando tem. Mas em nenhum momento você vai se perguntar como que isso acontece. Esse é o objetivo nobre da cinemática. Estudar o movimento sem se preocupar com as origens dele. Ou seja, apenas descrever o movimento. Então, durante todo o curso de cinemática, o nosso interesse é estudar o movimento de um corpo. Agora, o primeiro passo é, se o nosso objetivo na cinemática é estudar o movimento de um corpo, como é que nós diferenciamos dois conceitos elementares, como repouso e movimento? Qual é a diferença entre repouso e movimento? Será que existe um movimento absoluto, um repouso absoluto? A resposta é que não. A gente, quando estabelece o conceito de repouso ou movimento, é preciso ter antemão um referencial, ou seja, um corpo, ao mesmo tempo, ele pode estar em repouso ou movimento. Depende do referencial adotado. Um exemplo simples. Eu aqui estou em repouso em relação ao quadro, porque minha posição em relação ao quadro não está mudando. Isso é repouso. No entanto, nesse mesmo momento, eu estou em movimento em relação ao Sol. A Terra gira em torno do Sol, eu também estou girando em torno do Sol. Ou seja, eu só consigo diferenciar repouso de movimento quando eu estabeleço de antemão um referencial. Então, para um dado referencial, um corpo está em repouso quando a sua posição em relação a ele não muda. Já movimento, um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição em relação a esse referencial muda no decorrer do tempo. Então, o que é que nós podemos escrever sobre repouso e movimento? Repouso e movimento são conceitos relativos. Dizer que são conceitos relativos quer dizer que eu só consigo estabelecer essas definições quando eu estabeleço um referencial. Então, depende de um referencial. Então, fechando a nossa definição de repouso, um corpo está em repouso para um dado referencial quando a sua posição em relação a ele não muda. E ressalto novamente, todo corpo, ao mesmo tempo, ele pode estar em repouso e movimento, depende do referencial adotado. Outro conceito importantíssimo para a gente que está caminhando agora no estudo da cinemática é discutir o conceito de trajetória. A trajetória de um corpo é a sequência das posições que esse corpo ocupa ao longo do tempo. Para ilustrar a trajetória de um corpo, olha o seguinte exemplo. Imagina que eu tenho um avião, é o mesmo avião em 3 momentos diferentes. Nesse momento, suponha que sai do avião um pequeno pacote. Vamos desprezar a resistência do ar, de tal forma que, desprezada a resistência do ar, a mesma velocidade que o avião tem é a velocidade com que o pacote tem ao sair do avião. Ou seja, se o avião tem velocidade v, esse pacote tem velocidade v. No momento seguinte, o avião continua com a sua velocidade constante. Esse pacote agora, ele caiu, mas mantém a sua velocidade. Desprezada a resistência do ar, não tem nada que faça esse pacote perder essa sua velocidade. No terceiro momento, o avião continua andando e esse pacote continua seu movimento de queda. A pergunta que eu faço é, qual é a trajetória que esse pacote descreve? Aí você deve responder, a trajetória do pacote, ela também não é única. A trajetória do pacote depende de quem está vendo esse pacote deslocar. Ou seja, para uma pessoa que está fixa no solo, ela verá esse pacote descrever uma trajetória que se assemelha a um arco de parábola. Ou seja, a trajetória será um arco de parábola, é um arco de parábola para um referencial fixo na Terra. Porém,
Vamos pensar como o piloto do avião observa esse pacote cair? Olha, piloto olha para baixo, vê o pacote embaixo dele. Piloto olha para baixo, vê o pacote embaixo dele. Piloto olha para baixo, vê o pacote embaixo dele. Ou seja, para uma pessoa que está dentro do avião, o pacote está caindo verticalmente. Ou seja, a trajetória seria uma reta vertical. A trajetória é uma reta vertical para um referencial dentro do avião. Então, o que é que podemos falar sobre trajetória? A trajetória de um corpo também depende do referencial. A trajetória de um corpo é um conceito relativo. Então, quando você for exposto à pergunta qual a trajetória do corpo, você tem que especificar para um dado referencial é uma trajetória, para outro referencial outra trajetória. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.